Olá, ouvinte! Caraca, nem, ó, Valdir. Muito brabo. Valdir aí, ó. Perfeito, aprende, Valdir. Aprende lá. Sejam bem-vindos ao melhor podcast de todo mundo, conhecido como Hyperbeam, o podcast da alegria. Estou aqui, eu, Radnas, o roast dessa bodega, com meus fiéis escudeiros. Eu nem sei como é que é o plural de fiel. Fiéis aí, o idiota, perdão por essa falha técnica de cérebro. E tô aqui com ele, o garoto livre agora. Tá livre, hein, gente? Tá livre, tá solto, tá pelo mundo. Isso, cara. Tá soltinho. Raiatinho, perigo do Rio de Janeiro. Aí, vambora. Tamo aqui, cara. Tamo aí mais uma vez. Tá no baile? Quê? Tá no baile? Na pista, pai. Que isso, cara. Quem tá com vergonha agora? Não esperava. O Radnas, cara, ele tem um poder que é me surpreender na abertura. Eu não sei o que vai vir. Ele isso não é sempre combinado, te né? quebra, Ele cara. me quebra, Toda vez. Toda vez é isso, cara. Ai. Vambora. Passarinho tá solto, galera. Passarinho tá solto. Ih, que parada. Soltaram o Monstro-Jala. Tá bem, Rayato? Tô bem, cara. Tô Que bem. parada, hein? Que parada esse papinho de papinho, passarinho hein? solto, hein? Mó papinho, hein? Com todo respeito aí. Pô, perdão, aí já começou já escrachando. Eu tô bem, tô animado aqui, podcastzinho. Hyperbeam sempre me anima. Esses meus companheiros aqui são maravilhosos, né? Não tem como não ficar feliz, né? Vambora. Olha o cara quando é firmeza, é firmeza. E tô aqui também com ele, meu fiel amigo escudeiro de São Paulo, o lendário CLT. Dratini joga, como é que você está? Pleno 2022, ano da tecnologia, ano de eleição, já tirou o título, vai votar? É isso, né? Com essa lambança, tô falando Pleno 2022, vocês ainda aí não se inscreveram no canal do Hyperbeam do YouTube, não assinaram o nosso feed. Elon Musk fazendo foguete, vai pra Marte. Caraca, mano. Conhece a Nintendo, mano? Faz um Zelda novo. Mas eu tenho que meter essa aqui. Grande, tá vendo, Dratini? Tô bem, cara, tô bem demais. Tá feito, tá um sorriso na voz. Esses moleques são alegres. Eu também estou alegre, porque esse é o podcast da alegria, da diversão, entretenimento, vocês querendo ou não. Você tá dando um sorriso agora. Eu sei que você riu, eu sei que você riu. Eu arranquei um sorriso seu nessa noite triste que você tá tendo aí na sua vida, no seu quarto, ouvindo podcast de videogame, seu perdedor. Que isso, cara? E logo... ofende o do nada, agressivo, agressivo demais. Foi mal, exagerei, gente. Perdão. E o nosso podcast de videogame vai começar depois dessa vinheta. Chegamos aqui, queridos ouvintes, ao nosso podcast Hyperbeam. E ele, o nosso garoto de Petrópolis, que é a terra do Pedro, que ele falou antes, não aí. Você que perdeu os podcasts, o cara é a terra do Pedro. Petrópolis, Rayato, você tem jogos? Claro que eu tenho jogos, cara. Hoje eu tenho aí um joguinho diferenciado, eu diria, assim, né? Acho que muitas pessoas que me conhecem não esperariam esse jogo aí, mas eu trouxe o conteúdo, né, cara? Cara, é futebol de novo, aí eu vou ficar decepcionado. Não. Caraca, cara, e se fosse agora teria me quebrado as pernas, né? Mas tá aí. Depois do futebol, já falar, caraca, os caras estão jogando futebol. Acabou o mundo dos videogames, cara. Eu trouxe um mundo, cara. Eu trouxe um mundo aqui, eu não trouxe um jogo. Eu trouxe uma proposta. Cara, eu sou, pra quem não sabe, acho que todo mundo sabe, né, que ouve o Hyperbeam. Eu sou o mais jovem entre todos aqui, né? Eu tenho 24 anos aí e o Radnas e o Dratini aí já estão pé na cova, né? Como de caô. Caraca, do nada, caraca. O Hayato, ele, como eu disse hoje mais cedo aqui, no nossa resenha pré-podcast, o Hayato, ele era um feto quando eu e o Radnas já jogava videogame, mano. Olha o cara. É, mano. Mas verdade. A gente tava lá, Hayato, quando você tem de estudar o que a gente viveu, cara, respeito. Quando o Hayato nasceu, eu já tinha ganhado o meu Super Nintendo. Caralho, ó, pra tu ver como é que são as coisas, né? Caralho, hein, velho. Aí, ó, pronto. Mano, com 24 anos, olha o sorriso na voz do Hayato, olha a alegria do jovem, é isso, mano. Ele ainda tem o brilho no olhar. É, mano, 10 anos. Mano, esses dias, eu vou falando sério, de brilho no olhar é foda. Eu achei uma foto minha com 18 anos. E, mano, aquele brilho no olhar que eu tinha, ele não tem mais. Não, cara, de verdade mesmo. Aquele brilho no olhar de uma vida toda pela frente já. Eita, já porra. foi, né? Não dá.
Já foi, mano, já foi. Agora é só rancor, velho, só rancor. Eu ainda tenho brilho, entendeu? Um pouquinho ainda dele. E, mano, sendo um cara mais jovem, cara, eu vou trazer umas coisas aqui que eu acho que não é tanta praia de vocês, mas que fica aí a curiosidade também, né? Eu fui atrás de um conteúdo, cara, que é um conteúdo nichado, mas que tem feito sucesso, tanto que a rapaziada aí, principalmente na pandemia, levantou, que é mas eu fui em um outro espectro, eu tô criando toda uma expectativa aqui, né? Tô fazendo a introdução. Não, vambora, quero ver, Tô vendo, o cara tá metendo o João Kleber, vai. Por quê? Vai para. Por que isso? Porque, mano, eu trouxe um conteúdozinho pra rapaziada, que é o seguinte, cara. Eu entrei no famigerado mundo de RP, cara. É mole ou tu quer mais, cara? Que vergonha. É esse, calma, cara? Que vergonha, posso explicar, acaba me julgando. Mano, o que acontece? Deixa eu explicar. Quando o nego fala de RP, atualmente, por causa de stream, uma galera cresceu nisso, inclusive, o pessoal pensa em GTA RP, né? Que é o caminho mais fácil, é onde a galera mais se encontra. Mas o que eu vou falar, você que joga GTA RP, você me desculpa, mas é uma merda aquilo lá. Porque o GTA RP, mano, é sobre polícia e ladrão, foda-se, acabou. Ou tu é bandido, ou tu é polícia, e tu vai nessa parada aí. Então é um bagulho tanto muito PVP, e eu acho que isso perde um pouco do lance roleplay e entra num negócio sistemático. Do tipo assim, obviamente que tu vai lá interpretar teu bonequinho, pá, mas tu vai entrar muito no lance, eu vou ser polícia, eu vou caçar bandido, eu vou ser bandido e vou roubar e a polícia vai me caçar e essas coisas desse tipo. E aí então eu não tinha tanto interesse no GTA RP por causa disso, mano, porque eu achava que era um bagulho muito binário pra uma parada que é gigante, que é roleplay. Pra quem não sabe, eu gosto muito de RPG de mesa, então interpretar personagem é uma parada que eu gosto por padrão e não tem nada a ver exatamente com videogame, mas essas duas coisas podem ser unidas nesses GTA roleplay aí da vida, né? Esses roleplay da vida. Mas como eu não tava muito afim do GTA e não me agradava, mano, eu fui dar uma olhada, eu troquei de PC recentemente e eu queria testar um jogo pesado, pra saber como o PC tá rodando bem as coisas. Entrou na promoção o Red Dead Online, e aí eu comprei o Red Dead Online, caí dessa porra desse bagulho do RP, e é por isso que eu joguei Red Dead RP, que é bem diferente, velho. Ué, mas não é só cowboy? Então, pô, mas aí que tá. Porque o GTA em si é muito, tipo, a vida atual. Os caras têm celular, os caras têm carro, os caras têm a parada. O Red Dead vai pra uma outra vibe, porque o bagulho é, tipo, tá em outra época, velho. Então isso faz com que as pessoas tenham certos tipos de... Tanto certos tipos de coisa, quanto tem certos tipos de interpretação do personagem lá, que vai pra um outro âmbito diferente de ser só polícia, ladrão, PVP, essas paradas assim. Sacou? Mas esse Red Dead é o Red Dead 2? É o Então, Redemption que eles fazem o RP? Então, tipo, o Red Dead Online, ele é feito baseado no Red Dead Redemption 2, entendeu? E aí eu comprei justamente, igual eu falei, pra testar o jogo, né? Testar o jogo no meu PC pra ver como é que tava online mesmo. Tanto que eu comecei jogando o online comum, tá? O da Rockstar. É porque eu não achei muito interessante também, mas eu comecei jogando pra ver se tava rodando bem. Tá rodando muito bem, inclusive, nossa, tô muito feliz. Mas aí o RP acabou aparecendo como um bagulho que eu queria testar e ver de qual é, porque eu achava do GTA ruim. E um amigo meu falou que o de Red Dead era muito melhor, velho. E eu fui tentar entender o porquê. E também porque eu fiquei pensando, mano, eu acho que isso vai ser um conteúdo maneiro. Eu vou falar a verdade, pro Hyperbin. Porque é uma parada diferente. Tem uma galera aí que, pô, se amarra nesse bagulho de RP aí. E acho que a gente não quer falar disso por causa do GTA. Porque eu, pelo menos, não tenho interesse no GTA RP, tá ligado? Mano, vou falar real que esse bagulho de RP, de GTA, eu conheci, mano, não deve ter feito nem 2 meses, cara. Juro? De verdade, juro por Deus, cara. Que é um bagulho que é tão nichado, que quando eu fui entender que os caras estavam interpretando... Por que quando eu vejo o GTA, tô passando tudo, eu vejo o GTA, eu já pulo. Eu nem quero saber o que é, mano. Eu vejo qualquer bonequinho de GTA correndo em qualquer vídeo, eu pulo. Eu nem tento entender o que tá acontecendo, mano. Então, tipo assim... Esse bagulho de RP aconteceu e eu pulei tudo, eu não assisti, mano, porque pra mim não existe. Aí eu vi um cara num podcast falando que ele fazia lives de GTA RP. Aí eu falei, o que é RP? Aí que eu fui descobrir o que era RP, tá ligado? Que é roleplay de GTA. E eu achei uma coisa constrangedora. Na moral, tá ligado? Eu achei constrangedor. Eu falei, caralho, velho, constrangedor, né, mano? Estranho. Mas só que eu jogo RPG de mesa. E também é estranho, Sim. entendeu? Querendo ou não, é a mesma merda, só que com videogame, cara. Só que eu queria me aprofundar nas regras, saber como aquele mundo funciona e tal. O que rege as regras ali no RP. Porque meio que não tem um mestre do RPG ali no roleplay, né, cara? Do joguinho. É meio que todo mundo criou uma regra, combinou junto e ficou ali um acordo mundial dentro do jogo, né? Pra obedecer as regras. E é isso que faz o RP interessante, tá ligado? Essas regras aí. Então, como é que eu queria entender como que eu quero criar um servidor onde todos os jogadores obedecem às regras, cara? E como é que faz o mundo funcionar, mano? Porque no RPG de papel, tem um mestre, tem um Dungeon Master ali,
ali e fala, não, isso não pode, isso pode, isso pode, isso não pode, não. Isso eu tô ligado que, assim, tem as regras dos servidores, se você não seguir as regras, você vai ser banido, tá ligado? Isso eu tô ligado. Como é que funciona? Tipo assim, você quebra a regra, o cara vai lá, tipo assim, você tá fingindo que você é um assassino, você é o João. Aí você fala, não, meu nome é Paulo, quebrei a regra porque eu falei meu nome verdadeiro, tomo ban, é isso? Não é bem assim, não. Qual que é a parada que acontece, mano? Diferente, ele tem algumas similaridades com RPG de mesa, e eu acho que é um bagulho tão de nerdola quanto de ser meio esquisito, assim. Quem tá olhando de fora fica, que parada, hein? A não ser que seja um bagulho ou engraçado pra ser engraçado, ou algum personagem que tu tá criando uma história ali, depois tu vai fechar a história dele e acabou. Realmente, tipo, o cara viver nesse bagulho, eu acho um bagulho meio too much, né? Assim como o RP de mesa, né? Mas o RP tem seus pontos interessantes e eu vou falar quais são. Então, qual que é o lance sobre as regras do mundo e tal? Todo servidor que presta, né? Que é um servidor que quer fazer um bagulho funcionar, ele tem regras, mas ele tem meio que uma lista de... um processo de aprovação pra tu poder jogar. Então, nesse processo de aprovação pra tu jogar... Tu vai, tipo, acessar um formulário ou um servidor do Discord, depende muito como os caras estão fazendo. No meu caso, foi um formulário lá do Google lá. E tu vai meio que preencher informações sobre o teu personagem. Então tu vai falar, tipo assim, qual é o nome dele, qual que é a idade dele. Tu vai ter que inventar uma historinha lá de umas 10 linhas sobre ele ou mais, entendeu? Coisas desse tipo, assim. É como se você estivesse meio que criando um personagem de RPG mesmo. Até então você não tem nada além de só lore, só mais ou menos... Você tá fazendo sua ficha ali. Exato. Como se estivesse fazendo tua ficha. Dentro disso, mano, os caras têm tipo um documento de regras lá. E aí você tem que entender quais são as regras gerais. Tem as regras mais gerais, assim, do tipo... É proibido matar alguém atropelando, literalmente, né? Porque, pô, senão o cara ia abusar disso. Porque atropelar em jogo da Rockstar é muito OP, né? Aí, tipo, é proibido fazer tal coisa. É proibido fazer meta. Tipo, é muito importante isso. Metagaming. Que é, tipo, você usar uma informação que você tem na vida real dentro do jogo pra ganhar benefício, tá ligado? Você não pode fazer isso. Então, tipo assim, você conhece várias regras, assim. Tem umas regras que acho que você tem que ler lá. A maioria, vou falar, cara, parece um bagulho, um esforço sinistro, mas nem é. Porque a maioria das regras são coisas muito de bom senso. Do tipo, pô, não matar ninguém aleatoriamente... não forçar a pessoa a fazer uma interação que ela não gostaria de participar, tá ligado? Isso é importante, com consentimento de conversa, interação. Tipo, não atropelar os outros, tipo, por qualquer motivo. Entre essas, tipo, não deslogar do jogo no meio do RP, de uma ação. Tipo, se você for assaltado, sei lá, desloga, não pode, entendeu? Então tem essas regras aí. O Dungeon Master, entre aspas, vai ser a moderação do RP. Que tem que ser uma moderação ativa e com a galera que tá pronta pra poder realmente banir e tirar a gente que tá saindo fora do lance do roleplay, né? Então, a parada que rola é tipo, tem esses caras que são os moderadores e você tá jogando um jogo, cara. Essa é a maior diferença entre qualquer coisa. Do tipo, por exemplo, eu uso um programa pra clipar jogada de Valorant. Então eu uso esse programa em quase todo jogo que eu uso. Então, por exemplo, se eu ver um cara abusando de um bug, ou fazendo uma parada que eu não achei maneira, ou quebrando a regra de roleplay, eu posso denunciar o cara. Assim que eu posso clipar lá e mostrar, esse cara fez isso. Ou eu nem preciso fazer isso, mas eu aviso, esse cara fez tal coisa em tal lugar, esse arroba, essas pessoas estavam lá. E aí os caras moderadores vão se encarregar de tirar o cara. Então, como é que eles organizam isso que o outro falou? O mundo, ele existe. Os caras, inclusive, programam coisas em cima do que a Rockstar já fez pra ter sistemas mais interessantes, né? Do que o GTA comum, né? Nesse caso, o Red Dead comum. E as galeras seguem as regras, porque, cara, nesse RP, inclusive, que eu entrei, os caras estão com muita boa vontade, tá? Os caras querem entrar pra fazer um bagulho maneiro. Então, o cara entra lá, ele cria uma lore de verdade pro boneco dele, ele vai seguir isso. Um bagulho que eu fui percebendo, assim, que é uma parada que no início eu não tava fazendo, mas depois eu entendi que a galera realmente tava querendo fazer o bagulho ser divertido pra todo mundo. Os caras fazem sotaque, pô. No começo eu achei muito engraçado ver os caras. Depois eu falei assim, faz sentido, tá ligado? Então o cara faz sotaque de roceiro lá, essas coisas assim. E meio que o jogo meio que funciona basicamente como um simulador do Red Dead Online, mas com pessoas de verdade interagindo ali e contando uma história. Esse servidor em específico que eu entrei, ele tem até um lance a mais, que eu não sei se isso é comum pra servidor de Red Dead, não faço ideia, na verdade. Mas que, tipo assim, não é só o lado, tipo, tem cowboy e tem cavalaria, esse tipo de coisa. Mas além disso, e ter as profissões lá que seu personagem pode executar, também tem uma lore, tipo, sobrenatural, tá ligado? Então pode acontecer coisas esquisitas com o teu personagem, no meio do mato, assim, aparecer um bicho, uma porra assim. E isso é um bagulho que os caras desenvolvem dentro do RP também, tá ligado? Então, tipo... É complexo explicar, porque é tipo, você tá jogando RPG, mas em vez de rolar o dado, você tá controlando um jogo. É basicamente isso, é a sensação que eu tenho jogando essa parada, sacou? Então, mas você joga RPG também de mesa, né? Você já falou aqui no outro podcast, tá ligado? Você joga Gosto RPG muito, de mesa. Jogo todo domingo, eu tô com uma mesa, inclusive, jogando atualmente. Cara, a sensação é muito semelhante ao RPG de mesa?
Cara... Ou você achou ela mais profunda porque você consegue ver o bonequinho e interagir? Não acho mais profundo que RPG de mesa. E eu vou explicar o porquê. Porque eu acho que RPG de mesa, ele é um pouco mais direto, porque você não necessariamente anda até um local ou clica num botão. Você tem que descrever, e isso deixa tanto você mais, pelo menos pra mim, né, mais imerso, porque você precisa prestar atenção no que tá sendo dito ali, quanto eu acho que o RPG de mesa, ele não é limitado, né? Tipo, o RPG de Red Dead está limitado àquele ambiente ali, aquelas regras que tem ali. Mas, tipo, no RPG de mesa, o céu é o limite, tá ligado? Você vai fazer as paradas e vai por conta própria. Por exemplo, um exemplo que é tosco, mas acho que é onde mora muita graça do RPG. Se eu vou jogar um RPG de mesa assim, eu vou falar assim, pô, eu tô lutando contra um bicho, eu falo, pô, mestre, eu quero tirar minha bota e tacar na testa do cara. Tipo, tá ligado? Eu posso fazer isso, sacou? No RPG, tipo, Red Dead, eu não posso fazer isso porque não existe um bagulho pra fazer isso. Então eu obviamente, ainda prefiro RPG de mesa, e eu sinto que ele tem coisas que me interessam, me deixam mais imersivo, mas eu acho que o legal aqui é você conseguir pegar um jogo que, na minha opinião, desculpa se alguém gosta de Red Dead Online, é só um jogo ok, tipo, que tem uns sistemas legaisinhos, é bem construído, mas é ok, e fazer com que isso seja muito mais interessante, porque tem um fator social. Tanto que a gente fez um episódio aqui só de Animal Crossing, falando como as interações entre as pessoas fez um jogo parecer ser muito maior do que ele realmente é, tá ligado? E olha que, tipo, o Animal Crossing eu acho muito bom. Sabe o que eu acho engraçado, mano? Sabe que uma coisa que a galera vai ficar puta agora com o que eu vou falar? O Datini vai entender o que eu tô falando. Os caras do GTA RP tem mais roleplay do que os caras que jogam MMORPG, cara. Facilmente, porra, facilmente. O que é um absurdo, mano, né, porra? O que é um absurdo, cara, porque eu fico puto quando eu vou jogar um MMO e os caras ficam falando de meta e não fingem que é o bonequinho, mano. Mano, eu queria muito isso é muito que os caras bizarro. fingissem que eu era o bonequinho. E sabe o que é foda? Os caras, tipo, do MMO, se você não segue um meta específico, você é lixo, tá ligado? É, mano, eu fico louco com isso, mano. Por que você tá com essa armadura, com essa arma aí, mó bosta, mó merda, que não sei o quê? Sendo que, tipo, Sua build tá errada, a build tá errada. Exatamente, sendo que você só quer ser seu boneco lá, tá ligado? E jogar seu joguinho, mano. Você não quer ter o boneco mais fodão, você não necessariamente precisa jogar PVP toda hora, tá ligado? Não, e aí é isso, cara. Tipo, eu acho que no GTA, e pelo que você descreveu aí do Red Dead, a galera leva muito mais a fundo, assim, essa parada que era pra estar no MMORPG, né, que era pra fazer parte do MMORPG. Eu acho que o único MMO que conseguiu ter um pouquinho desse meta, assim, da interpretação foi o WoW, porque a galera que é da Horda não curte o... Eles tinham um server de roleplay. Tinha server de roleplay, mas mesmo se não for do server de roleplay, tipo, a galera que é da Horda não gosta dos caras lá que é o outro grupo, que eu esqueci o nome, e a galera que é desse outro grupo não gosta da Horda, assim, tipo, os caras dividiram Corinthians e Palmeiras ali. E foi o máximo, tá ligado? Sim. Tipo, mas eu acho maneiro sair do GTA ou do Red Dead, porque foi a própria comunidade que inventou, cara. Não foi os desenvolvedores. Exatamente. Eu acho que isso é um... Eu acho isso foda, cara. Sim. Eu fico com curiosidade aí, porque eu sei que, tipo, o Final Fantasy, né? Final Fantasy XIV aí, que é um dos maiores jogos MMO hoje em dia aí, ele tem, acho que 2 servidores que a comunidade decidiu que era com o servidor de RP. Então, se você entrar nesse servidor, você vai dar de cara com um jogo diferente, pessoas diferentes jogando. Vocês vão ver que os caras vão realmente estar fazendo um roleplayzinho ali. Obviamente que, tipo, diferente desse que eu tô jogando, tipo, tem mais gringo do que outra coisa, né? Então os caras vão tudo estar falando inglês lá, tem que ir lá desenvolver com eles. E o ponto que é um ponto muito forte que eu sinto nisso é que nesses MMOs não costuma, a maioria não tem, a não ser que tenha em par ou coisa assim, chat de voz, pô. No Red Dead e no GTA, vou colocar mais no Red Dead aqui que é o que eu joguei mais. Você tem voz global, pô. Qualquer cara pode ouvir o outro cara falando. Então é fluida a parada. É só tu apertar um botão ou colocar pra falar a qualquer momento. Eu não gosto porque aí tu pode acabar fazendo meta sem querer, mas tu aperta um botão, tu tá falando com o cara, velho. Então, tipo assim, a minha experiência foi muito maneira, velho, porque eu acho que os caras, assim, diferente de igual tu falou, do RP de MMO ou só MMO por conta própria, os caras, eles estão muito afim de que mais pessoas gostem disso porque é um público nichado. Então, quando tu entra lá, tu tá meio perdido, os caras te ajudam, os caras conversam, os caras são gente boa contigo. Eu fiz um personagem, por exemplo, que ele tinha uma lore lá, o nome dele é Noah Mondragon, que é daorinha ele, gente, mó negrão. Noah Mondragon? Mondragon é Noah, porque eu gosto desse nome, e Mondragon é porque é o sobrenome da Reina, que é um personagem de Valorant. Então, fica aí. E ele era ex-minerador, mano. Ele tem toda uma lore lá, que ele se envolveu com as pessoas erradas, ele fugiu. Eu criei uma lore lá, escrevi uns textinhos pra ele lá. Então eu falei assim, mano, como meu boneco é uma mineradora, a primeira coisa que eu fazer quando eu for entrar é procurar um trabalho de minerador, mano. E aí eu fui, tipo assim, fiz o roleplay, porque uma coisa legal que tem, por exemplo, nesse do Red Dead, é que as pessoas falam muito, tipo, como se estivesse numa época antiga mesmo. Então o cara, tipo assim, ele não vai falar pra tu assim, ô doidão,
clica lá no ícone lá em cima de tal lugar. Não, o cara fala assim, pô, ouvi falar que lá pro Nordeste, lá na cidade e tal, tá tendo trabalho na mineradora. Se for lá, vão te dar equipamento. Aí tu fala, pô, beleza. Tu olha o mapa, tu vê mais ou menos ali onde é o Nordeste. Tá, é aqui. Essa cidade aqui. Aí tu vai lá e vai direto. Os caras vão conversando contigo assim. Tipo, eles estão sempre dentro do RP. O cara não vai virar pra tu e vai falar, tipo, coisa de sistema. Tanto que pra falar as coisas de sistemas, o cara tem que meio que enrolar. Tipo assim, por exemplo, o cara queria me instruir que eu tinha que apertar F6. Só que ele não podia virar pra mim e falar assim, aperta F6 aí. Que esse bagulho quebra a imersão, né? Aí ele falou assim, ouvi dizer que se você forçar essa situação 6 vezes, vai dar certo. Aí eu, porra, tipo, tive que pegar essa visão do que o cara tá me falando pra apertar a porra do F6. Isso é meio que atrapalha o sistema, mas pô, mantém imerso ali no mundinho, tá ligado? Então, tipo assim, eu fui na mineradora com meu boneco lá, comprei um cavalo velho lá, fudido. Pô, esse cavalo é muito ruim, inclusive. Comprei um cavalo fudido lá, velho. Coitado do cavalo. Cavalo de $5. Comprei todo fudido. Caralho, cavalo... Mas peraí, mano, no tempo do Floresta, $5 é muito dinheiro. Isso, exato, é. Tu começa com $15, mas, tipo, tudo é um preço esquisito, tá ligado? Aí tu pode comprar um cavalinho lá no começo ali, aí, tipo, tu começa com um kit básico e num porto da cidade. Aí de lá meio que tu já vai fazendo teu roleplay até tu encontrar teu caminho, né? Aí eu fui pra essa mineradora, mano, chegando lá na mineradora... Eu conheci, tipo, um casal, e aí eles dois estavam falando pra mim que eles estavam minerando ali, aí contaram um pedaço da história deles também, tipo, pô, a gente tá minerando aqui, que tá juntando dinheiro pra comprar essa casa, que a gente, pô, tá sem casa agora, e pá, não sei o quê. E aí eu falei, pô, mas eu tô novo na cidade aqui, não sei como faço pra minerar, como é que é o trabalho aqui? E o cara foi me instruindo, pô, você vem aqui, você vai trabalhar aqui, depois você tem que refinar esse metal e tal. Então tem uns sistemas lá dentro que são... A parte mais gameplay, né? Tipo, andar com o cavalo é maneiro, dar uns tiros é maneiro, tipo, fazer as paradas tipo, de missão, tipo, pegar um minério, levar uma carga de feno pra outro lugar. Tem as coisas comuns que tu vai encontrar num jogo normal, mas o maneiro mesmo são as pessoas, sabe? Os caras que estão lá criando a história e contando contigo. Tu, tipo assim, pô, no primeiro dia, meu boneco era um cara que tava lá na mineradora, e depois, uns dias depois, assim... Eu encontrei um cara que ele tava com uma, tipo, o boneco dele é tipo um maluco visionário, tá ligado? Aí ele falou, não, eu vou fazer um negócio aqui, que em vez do galera trabalhar na mineradora meio que sozinho aqui, a gente vai se juntar pra comprar uma carroça e todo mundo vai trabalhar junto, porque a gente vai dividir os lucros. Porque em vez de ficar todo mundo comprando o seu sozinho, a gente vai fazer uma botada na carroça que cabe muito mais, uma carroça que a gente comprou junto, e a gente vai dividir o dinheiro, todo mundo vai ganhar muito mais dinheiro em menos tempo, tá ligado? E aí o cara me chamou, tipo, contratou meu personagem pra fazer parte da indústria dele. E aí, tipo, meu boneco entrou no roleplay do tipo assim, ele é um cara, entre aspas, importante, porque ele faz parte de uma companhia de mineração. É muito doido essa porra, tá ligado? E aí, tipo, eu acho que é muito interessante esse fator social que tem. Porque, tipo, nada disso foi, tipo, eu cliquei no botão. Mano, tudo que você falou agora já é muito mais profundo do que qual é MMORPG que jogou na vida. Com certeza, com certeza. Mano, só isso que você falou, cara, você já tá muito mais além do que qualquer RPG que jogou na vida Sabe online, por que é cara. foda? Porque MMO, você vai no NPC, ele vai te passar a missão. Você nem lê. Você nem lê, mano. No RP, é uma interação social, literalmente, tá ligado? Então, tipo, você realmente tem que interagir com as pessoas pra saber o que você vai fazer. O Hayato não chegou... Clicou no NPC e falou, agora você tem que ir lá na mina pra você se tornar um minerador, que não sei o que. Não, o Hayato chegou lá e tal, pô, foi meio que se virando, aí chegou lá na mineradora, conheceu pessoas de verdade, tá ligado? Que estão fazendo RP lá também, e aí a partir disso ele... É uma interação muito mais social do que qualquer MMO. Porque o MMO você pode jogar sozinho e foda-se, tá ligado? Você não precisa ter interação social. Uhum. Mas o GTRP sim. E isso é muito mais RPG do que qualquer MMO. Pô, isso é incrível, cara. Exatamente, cara. Isso é incrível, mano. E isso tudo foi, tipo... 100% tipo diegético, saca? Tava dentro do jogo. Todo mundo me falava umas coisas, me instruíam coisas novas dentro do jogo. Então, tipo, como eu parti de um minerador pra trabalhar na companhia de mineração, visitando a mineração. Como é que é o sotaque do seu personagem? Pô, faço nada. não. Esse mico eu não vou passar aqui não, velho. Faz aí a voz do personagem aí que a gente quer ouvir, cara. Porra, tu me deixou desconcertado só de eu pensar de fazer isso aqui, não vou, né? Quer saber? Vai lá jogar, vai lá. Fala que eu sei que o Hayato tá num nível de nerdola, mano, que é muito profundo, que até ele fica constrangido. Fico constrangido, cara. Explica pra gente aí como que é o seu personagem, qual que é a história dele. Mano, o meu personagem, assim, ele tem uma historinha que eu escrevi meio básica só pra começar, porque eu ainda não tava tão assim, mas meu personagem, ele é muito parecido com muito personagem de RPG que eu já fiz, né? Que é aí... Se meteu com as pessoas erradas, se fudeu, meteu o pé. Que é tipo... O No, ele é um cara que ele é minerador, né? Um maluco meio desconfiado, mas também
tem um coração bom. Foi isso que eu escrevi, uma coisa assim, né? Mais ou menos isso aí. Mas a história principal dele, cara, era que quando ele trabalhava na mineradora, cara, a galera que trabalhava lá, elas eram meio que exploradas pelo dono do local. E ele era meio que uma figura meio que, tipo, que não aparecia, uma figura meio nebulosa, misteriosa e tudo mais. Então, não só a galera trabalhava lá só pra conseguir grana, quanto as pessoas em si, assim, não confiavam muito uns nos outros. As únicas pessoas que ele conseguia confiar eram os dois amigos dele, no caso, que eram tipo irmãos pra ele, que era o Caetano e o Axel, que depois vão ser dois amigos meus de verdade, que entraram na RP também, né? Então eu já deixei meio que separado legal. pra inserir eles lá na minha história. E rolou um bagulho que o Noah, ele é um cara meio namoradeiro, vamos dizer assim, né? Então, a minha lore dele, tipo, ele conheceu uma moça, ele se engraçou com a moça lá e descobriu que a moça era a mulher do cara que come casada, né? Felizmente, tá ligado? Meio que nessa parada, o cara que ele descobriu que era marido da mulher que ele tava ficando, era a porra do cara misterioso que era o dono da mineradora, e o maluco mandou caçar ele. Ele, pô, teve que, tipo, mudar mais ou menos a feição dele, né? Cortar a barba, cortar o cabelo e tal, mudar de aparência e fugir pra outra cidade, que aí no caso aí o roleplayzinho que é essa cidade onde eu tô agora, que é do roleplay, né? Que é inclusive é o Colorado RP, o que eu jogo lá, que é o nome, que tem vários servidores, né? Esse Colorado aí acho que é tipo o segundo maior, ou o terceiro maior, por estar entre o top 3, assim, atual do roleplay no Brasil, né? Então, esse aí que eu entrei, o Colorado RP lá, e tem meu personagemzinho. Aí daí pra frente eu tô desenvolvendo um roleplay dele lá, tipo, dele reencontrando os amigos dele, né? Que eu reencontrei um, que é o Caetano, que é o personagem do meu amigo Sup. Salve Sup, inclusive ele escuta na Hyperbin. Salve. Abraço. O boneco dele é muito bom, inclusive, porque o boneco dele é tipo um gigante, assim, meio mongolão, calvo. Então é tipo, é meio engraçado. É engraçado demais, tipo, a atuação dele do boneco. Mano, eu tô com uma dúvida aqui. Essa parte do roleplay que você escreveu ali do minerador, você só escreveu, né? Eu só escrevi. E você foi lá procurar o trampo normal com seu bonequinho andando e tinha um trampo mesmo no bagulho lá. Tinha um trampo de mineração. Eu escrevi sem saber se tinha mineração. Eu só liguei o fato, tipo, se é um bagulho de Velho Oeste, deve ter um bagulho de mineração. Então eu escrevi pensando nisso, saca? Mas eu não sabia se ia ter esse trampo lá mesmo. Tanto que eu descobri quando eu perguntei pra alguém e o cara falou: ouvi dizer que lá no Nordeste lá tá tendo um trampo de mineração, trabalho de mineração. Eles nunca falam trampo. Eles não usam gíria, tá? Eles vão falar coisa tipo roceiro, tipo um cara que de uma época antiga e tal, e é isso, né? Aí ele fala, tem um trabalhinho pra você, essas coisas assim, né? E aí... Se eu quiser ser um fazendeiro, eu posso ser um fazendeiro. Pode ser um fazendeiro. Inclusive, tem um sistema pra isso, né? Pra tu plantar as paradas. Dá pra, tipo assim, o teu meio de negócio principal ser isso. Inclusive, é legal porque o comércio, ele tem um sistema básico que você pode usar, ou conversar com o NPC, tipo, por exemplo, eu vendo minério pro NPC, mas é totalmente sem graça, e para não estimular isso, você vai ganhar menos dinheiro. E tem o cara que ele é um armeiro, que no caso é o Mike lá da cidade, que é um jogador, e aí ele compra o metal porque ele precisa do metal para ele trabalhar. Então a economia dele gira em volta disso. Você que é minerador leva metal pro Mike, o Mike compra o metal, faz arma pra galera da cavalaria que compra a arma dele. Então, tipo, são só pessoas que estão fazendo esse bagulho meio que funcionar e girar de acordo com o deveria. Por exemplo, você caça, tem sistema de caça, né? Você joga o laço no bicho lá e tal. E esse sistema já é comum do Red Dead Redemption 2, né? Eles aproveitaram isso pra fazer o quê? Pô, se tem um sistema de caça, é importante que tenha carne de qualidade pra que tu venda pros salões, né? Pra eles venderem comida gostosa e também pro açougue. Então, se você for lá no salão, pô, vai ter lá uma moça responsável pelo salão que vai... eu compro essa carne aqui pra gente fazer um banquete aqui de noite, entendeu? E são pessoas interagindo com o personagem dela. Caralho, né? Mano. Tipo assim, então sem jogadores o mundo não funciona. Não tem NPC normal. É, tipo, sem jogadores... Tem poucos NPCs normais por conveniência. Igual eu falei, tem um cara lá que eles chamam de americano, né? Todo maluco que é um NPC programado eles chamam de americano. Cara... Então, tipo, tem lá o americano que é o cara que vai comprar a parada de tu por sistema. Mas além de ser mais sem graça, também dá menos dinheiro. Então não tem por que tu ficar interagindo com um NPC. E isso é uma base porque provavelmente você sabe que uma hora o cara vai dormir, né? Alguma coisa do tipo assim, o cara não vai estar lá de verdade, o cara não fica 24 horas por dia no jogo. Então tem uma basezinha pra ele fluir sem os jogadores, mas sem os jogadores ele não existir. Tipo, o servidor ia ser abandonado, tu não tem por que tu jogar, tá ligado? Não é interessante, não é relevante. É da hora porque tem gente interagindo. Desde uma interação básica do tipo, é isso que eu falei, vou minerar e eu encontro alguém minerando, porque é um local comum, porque muita gente trabalha lá. Há uma interação, tipo assim, bem mais interessante, engajante, do tipo, pô, agora que você, sei lá, faz parte de um grupo específico, os caras compraram uma sala privada no salão principal da cidade pra conversarem sobre um assunto secreto. Eu participei disso.
Tipo, eu entrei online e o cara falou assim, vai ter uma reunião agora, a gente vai conversar sobre uma coisa secreta nova, nossa, vamos ter que ir no salão especial. Eles alugaram um quarto, que é um quarto, tipo, submerso, né? Que é tipo, submerso não, é subterrâneo. Subterrâneo no salão principal, que não vaza som. Então, tipo assim, os caras não precisavam, a gente só podia ir pro meio do mato e conversar lá e ia dar certo. Mas tem um lance do tipo, social, né? Os caras são importantes, então a gente foi lá, a gente fez a reunião e depois tomou todo mundo vinho, saca? Tipo, é uma viagem do caraca, mas é muito divertido, assim, tipo, parece que você tá jogando um RPG que não precisa de mestre. É um RPG só com jogador, de jogador pra jogador, saca? Pô, muito foda. É muito da hora, cara. Cara, achei interessante pra caralho isso aí, Sim. mano. No início dá uma vergonha alheia. No início, eu não vou mentir, no início dá uma vergonha alheiazinha e tal. Mas quando, tipo assim, tu fala, mano, tô de boa aqui, tô jogando a parada, todo mundo que tá aqui é jogador, sabe separar as coisas, tá todo mundo se divertindo, eu vou entrar na vibe também. Tanto que, tipo... Não, mano, isso aí é a zoeira, mano. É a zoeira da brincadeira. Você tá brincando ali de RPG, cara, usando o videogame como uma ferramenta, Exato. né, cara? O personagem ali tá sendo seus dados, velho, entendeu? É o RPGzinho. Só que eu tô achando legal, mano, o que tá me deixando impressionado até, tá ligado? É o senso de comunidade e organização do bagulho, velho. É gigante. Porque é muita gente jogando ao mesmo tempo e a possibilidade disso dar errado era muito grande, chegar uns caras simplesmente trollando, sabe? Sim, mas aí que tá, pô. Essa primeira lista que você faz lá, o formulário e outras coisas, impedem que esse tipo de jogador entre. Então, tipo assim... Eu joguei lá vários dias e nunca vi um troll. Nenhum trollzinho, umzinho que seja. Porque os caras têm um processo pra entrar. Tanto que depois que eu fiz o processo de formulário, os caras me chamaram pra uma tipo assim, uma call, tipo, de uns 10 minutos, assim, coisa rápida. Mas pra poder saber qual era a minha, entendeu? Tipo, e aí, cara? Pô, tá, seja bem-vindo a RPG aí e tal. Ah, então você fez uma entrevista de emprego pro bagulho pra ser nerdola. Eu pensei que ia ser assim. Falei, os caras vão ficar me perguntando um monte de coisa. Nem foi. Foi mais pra saber, primeiro, qual era a minha. E segundo, no que a administração podia me ajudar pra eu fazer melhor o meu RP. Então, por exemplo, um amigo meu, ele... Pô, isso aí é um spoiler da história dele lá. Mas enfim, ele queria fazer uma lore sobrenatural. Então os caras falaram assim, pô, maneiro, mano, a gente incentiva isso aqui. Já que tu quer fazer a lore sobrenatural, entra em contato com a gente em breve que a gente vai liberar pra tu poder de bruxo. Tipo, sacou? Então os caras sabem o que tu quer fazer mais ou menos, eles meio que vão conversando, tipo, contigo e ajustando pra que o RP seja mais satisfatório com o que tu escreveu possível, entendeu? E não só isso, mas eles vão também te apresentar qual é o servidor. Tipo, o nosso servidor, ele é focado em RP, não é focado em PVP, nego não fica se matando. Quando tem uma ação, a gente anuncia que vai ter uma guerra, por exemplo, algo do tipo assim. E esse tipo de coisa vai rolando, entendeu? Então é muito difícil entrar um troll. Porque, primeiro, o troll ia ter que saber as regras pra ele fazer um formulário decente. Ele ia ter que passar pelo processo de regras. Depois, na hora da entrevista, ele ia ter que, tipo, enganar o cara. E, tipo, é todo um trampo que não é muito tenso. Mas se você pensa assim, quero só trollar, você não vai querer fazer isso, né? Tipo, vou fazer todo um processo aqui pra entrar, pra trollar. Aí, então, os caras que trollam em RP... São tudo cara que entra em servidor que não tem bloqueio por acesso, entendeu? Tem vários servidores que, assim, tu clicou, tu entrou. Esse não, se tu clicar, ele fala assim, pô, você precisa de uma permissão, entendeu? É por isso que é um dos 3 maiores, assim, porque os caras se organizaram pra fazer tudo funcionar bonitinho. E de verdade, mano, todo mundo tem um preconceitozinho com esse lance de RP, principalmente porque tem uma galera que faz stream em específico, que foca em anti-RP, que é justamente entrar e dar uma trollada e tal, esse tipo de coisa. E tipo assim, é o conteúdo dos caras, eu não tenho nada contra isso. Se o servidor dos caras deixa fazer anti-RP, aí é tudo com eles mesmo. Mas eu acho que, tipo, vale a pena dar uma chancezinha assim, porque é uma interação diferente. É pegar o que os desenvolvedores imaginaram pra ser uma coisa e transformar em outra só com o poder da comunidade, cara. E a comunidade desse bagulho é o principal. É o que me manteve jogando até então. Eu tô jogando um pouco menos, assim, porque eu não quero dedicar muito tempo a isso. Mas é divertido, mano. É muito divertido. E é engraçado também, cara, porque são pessoas, né, contando histórias, falando coisas, fazendo besteira. Eu, por exemplo, uma vez estrangulei um cara sem querer. Caralho, estrangulei um cara sem querer é foda, velho. Cara, foi muito sem querer. Apertei os botões errados nas horas erradas. Eu tenho uma pergunta importante. Essa é importante. Eu não quis te interromper, mas ela já tá na cabeça há um tempo. Cara, no RPG de papel, a punição definitiva é a morte, cara. Você morreu, rasga a ficha e começa de novo. E aí, como é que é essa punição no jogo? Tirando o ban, as punições internas pra você não fazer merda, sabe? Mano, eu acho, até onde eu sei, eu nunca tomei
Tipo um soft ban que tá falando, né? Ou não? Ou é coisa dentro do jogo? Dentro do jogo. Não. Tô falando assim, se o cara chegou um assassino e te matou seu personagem. E aí? No outro dia você vai trampar normal ou já era seu boneco? Tem regras de morte que são o seguinte. Existem 3 tipos de morte, vamos dizer assim. A primeira morte é quando o teu boneco cai. Porque quando tu morre, teu boneco não morre insta. Ele cai, aí aparece um timer na tela de quanto tempo ele tá resistindo, meio que desmaiado ali, entendeu? É o primeiro tipo de morte. Tu desmaia, alguém te pega. Literalmente, chega um jogador, bota no cavalo dele, corre pro médico e te deixa no médico, o médico vai te levantar. Então isso aí é uma morte que, entre aspas, morte, né? Porque o estado da tua vida chegou a 0, mas tu não morre de verdade, teu personagem, né? E aí nesse tipo de morte, tem a regra específica que é: se você morreu, mas não acabou o timer ali, seu personagem resistiu, você pode se lembrar como que você caiu. Tipo, pô, tava andando aqui, pulou uma onça aqui no meu pescoço. Aconteceu comigo, inclusive. Pulou uma onça no meu pescoço ali, me derrubou e eu morri. Entendeu? Tu pode se lembrar disso. E tem outro tipo de morte que é: se acabar o timer. Se acabar o timer, vai ficar tudo escuro, aí tu vai aparecer uma luz e teu personagem vai levantar, tipo, em outro local, assim, numa outra cidade. E aí, tipo, é um roleplay que é tipo: alguém te ajudou, mas tu não sabe o que é, tu não entendeu nada que aconteceu, que eles chamam de ver a luz, né? Tu fala, pô, tu viu a luz? Eu vi a luz. E aí tem uma regra: se acontecer isso, tu não pode lembrar como que você chegou nessa situação. Tu só pode lembrar que tu tava andando e tu viu a luz. É tipo como se tivesse morrido mesmo, mas tipo, você foi salvo por um milagre, tá ligado? E aí tem o terceiro, que é o mais sério, que é o que eles chamam de PD, né? Eu não sei se essa sigla é tipo... Acho que é Permadeath, né? Provavelmente. É PD. Eles só falam PD. Eles chamam desse jeito, assim, na moderação lá. O Permadeath, mano, que aí é a morte real do seu personagem, onde ele não tem volta mesmo, é só quando existe um contexto de roleplay pra isso. Então, por exemplo, não é um cara aleatório chegar e te dar um tiro e tu morreu. Porque aí seria, pô, teria que criar um personagem novo ou fazer todo um trampo à toa. Porque isso é uma coisa que pode acontecer num assalto, sei lá, deu ruim. É quando tem um contexto de roleplay. Por exemplo, tem as bruxas lá e toda a história mística e sobrenatural dentro do servidor, mas, assim como naquela época lá, existe a caça às bruxas. Existe uma galera que não acha isso maneiro e que iria atrás de alguém. Então, por exemplo, você que é bruxo, você tem que fazer um roleplay secreto. Você não pode ficar esparrando aí, tipo, pô, vou virar um corvo aqui no meio da cidade e sair voando. Porque se os caras pegarem informações e provas de que você é bruxo e entregar pros Pinkertons, que são uma polícia investigativa, e é só feita de jogador, tá? Se eles entregarem essas informações pros Pinkertons, que são a polícia investigativa, eles vão atrás do teu personagem e eles podem te dar PD. Porque vai acontecer o seguinte: teu personagem vai ser capturado e vai ir pra forca. E aí é uma perca de personagem, porque dentro do roleplay, ele foi, tipo, morto, tipo, por uma situação que teve que ter uma investigação e tal. Teve uma história pra desenvolver a morte do personagem. Não foi só um cara aleatório chegar e dar um tiro, entendeu? Então esse é o tipo mais perca de personagem mesmo, que é isso mesmo, que é o PD, né, o Permadeath aí, que é quando a lore explica por que tu morreu. Outro exemplo rápido, né? Tu faz parte de uma família de máfias gigante sinistra. Tu vai lá e trai tua família. Tu é um cara caçado, teu personagem, em questão de lore, desenvolvimento, tem motivo pra morrer, entre aspas, pra sempre, né? Porque os caras vão te caçar e vão te buscar e vão te matar, de verdade. Entre aspas. De verdade não, né? Imagina o cara na tua casa, lembra de mim, GTA. Do nada, tá ligado? Mas entendeu? Então, tipo assim, eu acho concisa essas regras, porque senão eles não poderiam botar mortes, entre aspas, comuns daquela época. Tipo, tem um pântano e tem um jacaré lá. O jacaré pode te matar. Foda-se, tá? E vem morte tua perna, teu boneco vai cair no chão, vai ficar sangrando e pra morrer, sacou? Então, as mortes, entre aspas, comuns, elas não são permadeath, mas as mortes com lore, com desenvolvimento do teu personagem, como chegou pra ele morrer, elas são permadeath, tá ligado? Porra, muito foda, cara. É muito da hora, Achei um bagulho, assim, muito legal, mano. Pô, achei maneiro também, cara. Achei interessante. Achei a diversão bem profunda, cara. Eu não esperava tanto assim, não, cara. Na moral, eu julguei errado isso aí. Eu não sei como que eu... É que nas lives, cara, quando você vê o cara ali com a cara fazendo bagulho e trocando tiro, eu achei meio bobão. Mas só essa profundidade de conseguir emprego, de trabalhar, de interagir. E que o comércio do jogo são jogadores que estão trabalhando ali por vontade própria. Eu já achei maluco pra caralho, velho. Mas aí eu acho que vai muito do que o Hayato falou, tipo, das lives dos caras que fazem o anti-RP só pra trollar mesmo. Ou então, às vezes, o próprio servidor, tipo, não incentiva tanto RP que nem esse servidor que o Hayato tá. Porque eu acho que isso tem muito a ver da moderação também. E da história que os caras querem levar pra aquele mundo que os caras estão criando. Sim, sim. É tipo assim, eu percebi que no Red Dead é mais fácil terem pessoas mais interessadas em roleplay do que trocação de tiro, né? Tanto que, tipo assim, eu joguei vários dias, só teve uma trocação de tiro, mas foi porque os caras fizeram uma emboscada pra capturar uma doutora e eu com meus amigos a gente tentou impedir, tá ligado? E aí teve trocação de tiro. Fora isso, nunca foi, tipo, polícia ladrão, nem os caras dando tiro à torta direita, não. A doutora ficou viva? Mano, ficou tão viva que ela nem tinha percebido que os caras estavam atrás dela.
O cara tava... Ó, o Hayato de Mineirão do guarda-costas. Morri, foi o primeiro a morrer. Free woman, do you like us? Foi o primeiro a tomar um tiro e cair. Não tá entendendo nada. Ai. Cara. Mas é muito bom, o RP é maneirinho, mano, é divertido demais. Mas é aqui, se eu for recomendar, eu ia recomendar do Red Dead, porque eu acho que é 1000 vezes mais divertido do que o GTA. E muito, principalmente esse servidor aí, Colorado RP, que eu posso falar porque foi o que eu participei. É muito bom, mano. Só os caras, assim, de boa, velho. De boa. Ninguém treta com ninguém lá. Pelo menos foi o que eu senti nesses últimos dias jogando aí, né? Tipo, acho que eu joguei já umas 2 semanas já disso aí, por aí ou mais. 2 ou 3 semanas e tá suave, tá ligado? Oh, muito bom, mano. Dá vontade de tentar. É isso que eu tinha pra dizer então sobre o Red Dead. Caramba, gostei. GTA não. Red Dead. Red Dead Roleplay, parabéns, cara, ficou maneiro. Cara, você me deixou interessado, nunca vou tentar, mas, cara, já vi que tem um nicho. Não, cara, isso é exemplo, tá ligado? Eu quero muito ver as pessoas fazendo isso em outros jogos, cara. Também, nossa, eu queria muito que isso acontecesse num jogo de medieval, que eu acho muito mais divertido do que jogo de cowboy. Né? Tá aí, né? Não, cara, dá pra fazer isso aí pra vários jogos, cara. Pra vários jogos, até pra jogos sérios que são os MMOs, que deveriam estar fazendo isso e não estão fazendo por algum motivo, exatamente. Cara. Caramba, eu achei legal, cara. Me deixou com... Eu não vou ter saco pra testar e viver isso tudo, tá ligado? Porque eu acho que dá muito trabalho, mas só de saber que isso existe já agora e a comunidade que criou... Cara, eu tenho certeza que os caras vão monetizar uma parada dessa, cara. Tenho certeza que os caras não vão pegar um negócio e falar, não, a gente vai arrumar de um jeito de fazer dinheiro com isso aqui. GTA 6 tá vindo aí, né, mano? Vai fazer o próprio server dele de roleplay e vai querer arrancar uma grana, Mas aí, cara, eu acho que rola dos dois lados. A partir do momento que os caras vão querer monetizar isso daí, vai chegar alguém que vai fazer um servidor piratão lá e você vai ser livre no rolê, tá ligado? Sim, principalmente porque nasceu nisso, né? Nasceu nos caras fazendo o próprio servidor e se virando pra poder funcionar, tá ligado? Mas é igual o LoLzinho, Dota, cara. É igual o Dotinha. Era piratão e agora é o mundo. Aí tem o LoL, League of Legends. É isso, cara. É assim que acontece, cara. Daqui a pouco vai industrializando a parada. É isso aí, mano. Porque é exatamente isso. O Dota, ele surgiu de um mapa que os caras faziam, tipo, especial do Warcraft 3. E aí, tipo, surgiu o Dota e aí do Dota saiu o LoL, tá ligado? Então, tipo, o bagulho foi uma evolução. Capaz que a Rockstar lance... Então, sei lá. Que os caras lancem um jogo só pra roleplay que, tipo... isso aqui é uma plataforma pra você fazer roleplay. Aí você vê o que você quer fazer. Aí, beleza. Mas eu acho que é o futuro, mano. Tipo, isso... A galera criou um novo gênero dentro do próprio jogo, velho. Isso é muito foda. Sim, gostei. Então esse é Red Dead Roleplay. Gostei, Rato. Muito obrigado por essa contribuição, amiguinho. Foi demais. Cara, você furou a bolha aqui, cara. Gostei. Conteúdo, cara. Igual eu falei, quando eu comecei a jogar, eu tava pensando nisso. Eu falei, mano, acho que vai ser muito legal falar disso no Hyperbeam, porque é um bagulho que a gente que não passa na nossa bolha, assim, na nossa área de tipo, não, pô, casualmente que vou ali jogar um RP. Não, então eu me interessei muito por isso, tipo, a trazer esse conteúdinho aqui também, né, velho? E pra rapaziada também que não se interessa tanto, talvez ouvir, igual vocês aí. Quando eu falei, pega o começo desse podcast e pega agora. Tipo, vocês tipo assim, que isso, certeza, mano? Pô, RP tá maluco. E agora no final, não. Até que não vou jogar, mas é interessante, entendeu? Tipo... Então fica aí, o Hyperbeam também é cybercultura, né? Em pleno 2022. Cara, você me vendeu a parada, cara. Você me vendeu a parada. Não tô falando que é ruim, não, mano. Tipo assim, ele virou um jogo respeitoso pra mim agora. Falei, pô, cara, é legal. Porque eu gosto muito da comunidade. Cara, eu gosto muito de comunidade, sabe? De videogame, essas paradas. Sim. Onde todo mundo se une pra fazer uma coisa legal no jogo. É por isso que eu fico louco com o bagulho de Animal Crossing, que um vai na fazenda do outro, tá ligado? Você fazendo um evento no Genshin Impact em conjunto, sabe? Você no MMO fazendo um evento de achar item. Eu acho da hora, bagulho de comunidade, fazendo coisas juntos, entendeu? E o roleplay do Red Dead, você me vendeu muito isso, cara. Achei interessante. E agora, crianças, que nós já falamos do seu RPG de tirinhos com o senhor Hayato. Tratini, você tem jogos? Eu tenho jogos, cara. Na verdade, hoje eu vou trazer um jogo que foi meio que uma surpresa pra mim. Eu me interessei nesse jogo recentemente, que o jogo é Blaster Master Zero. Não sei se vocês caralho, nunca ouvi falar, mas deu o nome. Eu acho que eu conheço esse jogo. Blaster Master, ele é um joguinho de NES, que ele tem uma premissa que ele é interessante. Ele é 2 tipos de gameplay em um só. Ele tem um gameplay que é plataforma clássico, direita pra esquerda, só que em vez de você controlar o personagem, você controla um carrinho. E o carrinho, ele tem umas arminhas meio que Mega Man, assim, você vai atirando. E aí o seu personagem
pode sair do carrinho e entrar numas cavernas, e aí troca o gameplay pra um overhead tipo Zelda de Super Nintendo, tá ligado? Caralho. Mano, é um jogo muito foda, assim, eu acho que ele era muito evolucionário pra época, e aí eles fizeram a IntelliCreate, né, que fez os Mega Man Zero, que fez os Gunvolt, Azure Striker, tá ligado? Basicamente, a galera que trabalhou no Mega Man Zero, que saiu da Capcom e criou a própria empresa, eles fizeram uma remasterização desse jogo. Cara, basicamente mantém a mesma essência, só que ele tem os gráficos mais atuais e uma historinha um pouco mais atualizada, tá ligado? Um pouco mais profunda do que era no NES, que, tipo, basicamente ninguém ligava pra história. Hoje em dia ainda ninguém liga, porque o jogo é 90% gameplay, 10% história, mas eles deram uma aprofundada e deixou um pouco mais interessante, tá ligado? Uhum. Mas a ideia do jogo é basicamente isso. O jogo, ele é um jogo 2 em 1. Então, ele é dividido basicamente em duas sessões. A sessão que o seu personagem está dentro do carrinho no mundo exterior, entre aspas, né? Então, você tá lá com o seu carrinho, você vai... Ele é meio Metroidvania, então, tipo, é um mapa aberto, você vai explorando o mapa. E aí, no mapa, tem umas cavernas que você sai do seu carrinho e entra na caverna, e aí ele troca gameplay pra uma gameplay overhead, tá ligado? Tipo... Caraca, que da hora. Top-down, né? Top-downzinho. É, top-down, isso, exatamente, top-down. Então ele fica girando entre esses dois estilos de gameplay. E, cara, ele é um joguinho que, tipo... Como que eu conheci ele? Eu tava mexendo na eShop do Switch, porque eu queria comprar um jogo de Switch e tal. E aí eu vi esse jogo, só que ele tava muito caro no Switch. E aí eu coloquei na minha wishlist da Steam, porque eu imaginei, eventualmente esse jogo vai entrar numa promoção, e aí eu vou comprar. Não deu outra. Teve a promoção aí do mês passado da Steam, e aí ele ficou por R$12 na Steam. Ah, coisa boa, sim. Pô, 12 conto, cara, é menos do que um hambúrguer. Então, 12 conto é uma Coca 2 litros na pizzaria, velho. Então, eu falei, Eu tô vendo aqui a gameplay, cara, do Blaster Master Zero, tô vendo um long play. Uhum. E o maluco, ele é muito bonito, cara. Então, é isso que eu tô falando. Ele é uma remasterização do jogo de Nintendinho. Só que eles mantiveram essa arte, o pixel art do jogo, que é um negócio que eu adoro. Eu acho pixel art incrível, assim, pra qualquer jogo. Eu acho que é um negócio que... Ele é datado, mas ao mesmo tempo ele é tipo, atemporal. Então... Como muita gente ainda cria jogo pixel art hoje em dia, esse jogo ele podia ser tanto de Super Nintendo quanto um jogo atual, sabe? E eles refizeram muito bem, assim, essa questão gráfica do jogo. E o gameplay dele é bem divertido, porque ele é um jogo que ele não se prende a um gênero só. Sabe, porque ele é meio Metroidvania, porque quando você tá com o carrinho, você explora o mapa inteiro, só que ele também não é 100% Metroidvania, porque ele é dividido em fases, né? E aí, pra você passar cada fase, você tem que entrar no número certo de cavernas, e aí, quando você entra nessas cavernas, você geralmente derrota um chefão que vai ter um upgrade pro seu carrinho pra você acessar uma área que você não conseguia antes, né? É basicamente assim que funciona. Então, a estrutura dele parece mais, tipo, olhando a estrutura dele assim, pra gameplay, ele parece mais um Classicvania, mas aí pelo lance de desbloquear partes com poder, vira Metroidvania mais assim, né? Ou o mapa é realmente bem mais Metroidvania? Tipo... Não, na verdade, imagina assim, são fases, né? Você já jogou o Super Castlevania 4? Do Super Nintendo? Já. É mais ou menos a mesma ideia, porque o Super Castlevania 4, o mapa ele é gigante, e ele não é linear. Você vai do começo até o final do mapa, só que você tem vários caminhos e dependendo do caminho que você for, você vai para outro lugar do mapa, certo? Da fase. Ele é mais ou menos que isso, porque, tipo, a ordem de fase vai ser sempre a mesma. Só que dentro dessas fases tem as cavernas e você pode fazer as cavernas na ordem que você quiser, entendeu? Se você não tiver na limitação lá que você precisa, tipo, às vezes você precisa passar um obstáculo, você precisa de uma arma específica para passar esse obstáculo. E aí você não tem essa arma, você não vai passar. Mas se, por exemplo, você tem duas cavernas que você consegue acessar, você faz na ordem que você quiser, entendeu? E geralmente, dentro dessas cavernas, você mata um boss, ou então você tem, tipo, uma sala de desafio, né? Que vai vir hordas de inimigos pra você derrotar. E aí você ganha um upgrade, seja pro seu personagem ou pro seu carrinho, que vai
avançando a história. E aí conforme você vai, cada fase tem umas 5 ou 6 cavernas, e aí você termina todas as cavernas, e aí você passa pra próxima fase, entendeu? E é bem legal, cara. Tipo assim, ele tem uma historinha que ela parece ser meio bobinha, mas ela não é. É uma historinha legalzinha, cara. Pro que o jogo se propõe, eu acho que é uma historinha bem feita, sabe? Eu vi aqui que tem umas ceninhas assim com cutscene no fundo, os personagens conversando ali. Sim. Então... Tipo, quando você abre o jogo pela primeira vez, ele vai contar o setting do jogo, que é basicamente o seguinte: a Terra, milhões de anos no futuro, ficou insustentável de morar por causa da poluição e por causa de guerras. Os humanos foram morar no subterrâneo. Só que aí, quando eles estavam no subterrâneo, eles terraformaram a Terra novamente, né? Então eles ficaram manipulando, entre aspas, a superfície para que os humanos conseguissem voltar a viver na superfície. E aí os humanos voltaram a viver na superfície, só que o que ficou no subterrâneo ficou abandonado e meio que ninguém sabe o que tem lá. Aí o nosso personagem principal, ele encontra uma espécie... é tipo um sapinho assim meio bizarro, que você não sabe, mas você não sabe muito bem o que ele é. E aí esse sapinho, ele abre um portal. O seu personagem cai nesse portal, porque ele vai atrás do sapinho, ele cai nesse portal, e aí você cai no subterrâneo e você encontra o carrinho, que é a... Putz, esqueci o nome do carrinho agora. Mas o carrinho tem um nome... Sofia 3. Hã? Sofia, né? Sofia 3, isso, exatamente. Eu vi agora há pouco aqui no videozinho que eu tava vendo. É o Sofia. Achei maravilhoso. É o Sofia. E aí, tipo... você começa a explorar, porque você não sabe onde que você tá e tal. E aí você encontra uma menina, uma menininha de anime aí, dentro de uma caverna, que você não sabe muito bem a origem dela. Conforme você vai jogando o jogo, você vai entendendo aonde você tá, pra onde que esse sapinho te levou e o que essa menina tem a ver com a história. E é bem legal, cara. É muito legal. E tipo, a ideia é basicamente o seguinte, né? Tipo, no subterrâneo ficaram os mutantes, que tipo, ninguém sabe, você não sabe, né, no começo do jogo como eles surgiram, mas conforme o jogo vai passando, você vai entendendo mais ou menos, assim, tipo, que, como diz o Casimiro, a vida não é um morango, tá ligado? E aí começou a aparecer uns mutantes e tal. Aí você vai derrotando os mutantes. E aí ele tem um final bom e um final ruim. E que aí Caraca, não tem isso, hein? Tem. Você precisa fazer certas coisas pra chegar no final bom. E se você não fizer, você tem o final ruim. Mas assim, tipo... E aí o jogo ele tem 2 continuações. Tem o Blaster Master 0, o 02 e o 03. Então pergunta, cara, eu tô olhando aqui o gameplay. E mano, quando você tá falando o gameplay, deixa rolando o gameplay reto. Aham, sim. Cara, tem pouco combate, velho. Mas aí que tá, porque ele tem pouco combate, porque ele é um jogo mais de exploração. E aí quando você entra na caverna que começa o combate, entendeu? E aí a caverna é meio que uma dungeon de Zelda. Ela tem... Todas as cavernas têm a mesma estrutura que uma dungeon de Zelda. E aí o que acontece? Quando o seu personagem ele tá com a vida cheia, você consegue pegar uns upgradezinhos. Se você vê a vida do personagem, tem o lado esquerdo que é laranja e o lado direito que é vermelho. Conforme você vai pegando o upgrade vermelho, você tem mais opções de tiro, que são mais fortes. Então, quanto mais upgrade vermelho você pega, você pode trocar de tiro e você vai ficando com o tiro mais forte. E aí, conforme você vai levando dano, você perde esses upgrades vermelho e você vai perdendo os tiros mais fortes. Então, o jogo te recompensa muito pra você fazer uma run sem tomar dano, entendeu? De uma caverna. Entendi. Então, eu acho que é por isso que ele não tem tanto combate. Porque se ele tivesse muito combate e fosse muito difícil, você ia perder todos esses upgrades que você conseguiu pegar com o tempo. Então, tipo, tem um que é uma arminha que é um lança-chamas. Tem uma que é uma arminha muito OP, que ela é tipo uma ondinha assim, que ela atravessa a parede e você consegue lançar ela em qualquer direção. Que é a mais forte, só que se você toma um dano, você perde ela, entendeu? Eu tenho uma dúvida. Ouvindo sobre isso, que já tem um pouco a pergunta tem um pouco de relação com a pergunta do Radiant, ao mesmo tempo não. Eu queria saber, mano, parece que ele se propõe a fazer 2 gameplays bem diferentes, assim, uma da outra. Tu acha que ele entrega maneiras duas ou uma fica devendo, assim, um pouquinho? Cara, eu acho que ele entrega. Eu acho que, tipo, se você chegar com uma expectativa que você vai ter Super Metroid e Zelda, você vai se decepcionar, tá ligado? Então, tipo, eu cheguei pra jogar o jogo sem expectativa nenhuma e eu gostei. Ele é difícil?
Cara, ele tem uma certa dificuldade, mais pro final ele começa a ficar bem difícil, assim. As primeiras fases você vai tranquilinho, e aí ele vai aumentando a dificuldade conforme as fases vão passando, e aí a última fase ela é treta pra caramba. Eu tô vendo o cara aqui jogando, o cara tá jogando bem na manha, bem na moralzinha, e tá indo, sabe? Tá indo bem na boa. Mas é porque Depois a primeira você- fase ela é bem tranquila, mano. Quando você passa, a segunda você já começa a ter desafio. Eu acho que a primeira fase ela é basicamente um tutorial pra você entender como o jogo funciona. E aí quando a partir da segunda que você já entendeu, aí ele começa a dar um desafio um pouco maior. E aí que nem o Hayato perguntou, você acha que ele entrega? Eu acho que, tipo, a gameplay do carrinho, que é a externa, o carrinho ele é meio pesado, mas dá pra entender porque ele é um carro, né? Você não tá controlando basicamente o Mega Man. Tanto é que quando seu personagem sai do carro, ele tem uma certa limitação na área externa, só que o controle dele é muito mais justo do que o do carro, entendeu? Eu acho que eles quiseram dar um efeito de peso no carro, então o carro ele não vai controlar que nem você controla o Mega Man, sabe? Ele é um pouco mais durão, ele é mais pesado. Justo. Interessante. E aí, quando você entra na caverna, ele tem uma gameplay parecida com a de Zelda de Super Nintendo, né? Zelda de Nintendinho, que é uma visão top-down. Só que é o que eu falei, quando você entra na caverna, ele vai te recompensar muito se você não tomar dano, entendeu? E aí vão ter os chefões são difíceis, eles não são fáceis. Cada chefão, ele tem meio que uma gimmick pra você passar dele. Igual Zelda, tipo, o equipamento tem a ver com ele ou não? Não necessário equipamento, mas por exemplo, cada chefão tem uma fraqueza pra uma arma que você ganha, entendeu? Tipo Mega Man. Então, por exemplo, essa parada que eu falei do upgrade vermelho da vida. Cada chefão ele tem uma fraqueza desse upgrade vermelho. Se você tiver com a vida cheia e você conseguir usar esse upgrade, beleza, maravilha. Só que se você não tiver com todos os upgrades, cara, ele vai ser difícil, porque, tipo, o seu tirinho normal vai tirar um palitinho de vida dele e o chefe dá dano, tá ligado? Ele não tem dó. E aí, o que é legal também é que ele meio que mistura as coisas, então vai ter chefão na área externa, né, do jogo, que não é tão comum. E ele vai ter também algumas mudanças de gameplay que eu não posso falar que vai ser spoiler mais pra frente, entendeu? Então, tipo... Perfeito, normaliza e não dá spoiler aqui, rapaz. Não, eu não vou dar spoiler. Tipo, tudo que eu contei aqui pra vocês são coisas que acontecem, sei lá, nas duas primeiras fases do jogo. Mais pra frente, assim, tipo, vão ter coisas que vão ser diferentes. Cara, se você tiver afim de um joguinho, uma gameplay mais clássica, assim, com um negocinho mais... Cara, mais de boinha, assim, tô afim de jogar um joguinho que não é tão fácil, mas também que não é muito difícil. Ele tem cara de joguinho, aquele joguinho que você joga enquanto tá ouvindo um podcast, igual vocês falam, cara, o casualzão. Mas se você jogar esse jogo e não prestar atenção na música, você vai se fuder, porque a música desse jogo é muito boa, cara. Vale a pena você escutar a música. Mas também, cara, se você quiser só colocar o joguinho e ficar... pra dar uma relaxada, mano. Sabe? Tipo... vou jogar um jogo aqui, eu não preciso prestar muita atenção em história, não quero muito texto, vou só jogar aqui um joguinho, que é um jogo, cara, ele tem gameplay clássica. Então, se você quiser, joguinho que, tipo, não é super complexo, não tem 1 milhão de metas, assim, você não vai precisar ter uma tabela de Excel do seu lado ali pra você conseguir jogar o jogo. Esse jogo, ele cai muito bem, mano. E ele não é um jogo muito longo, sabe? Tipo, você vai terminar ele, vai fazer os 2 finais, o final bom e o final ruim, em 10 horas, assim. E explorando tudo, cara. 10 horas eu acho que eu ainda até tô exagerando, mano. Tipo, eu terminei... 10 horas é suave, cara. Eu fiz os 2 finais dele em 8. Isso porque eu fiquei explorando, aí teve uma hora que eu deixei o jogo aberto e fui fazer outras coisas aqui em casa, sabe? Tipo, então assim, ele é um jogo... Cara, um fim de semana você termina esse jogo e vai ser um joguinho assim que você vai se divertir jogando, assim. Ele é um joguinho que eu defino como um clássico good vibe, tá ligado? Porque você vai jogando ele, você não vai passar muita raiva, porque ele não é extremamente difícil. Você não vai precisar prestar muita atenção, você vai curtir a gameplay dele, porque a gameplay ela te dá uma... como posso dizer? Ela vai te dar uma variedade legal, então você vai ter várias coisas que você vai fazer no jogo e não vai ficar sempre um negócio repetitivo, sabe? É bem legalzinho, cara. É um jogo que, como eu disse, eu baixei ele sem expectativa nenhuma e me surpreendeu muito positivamente. Eu não tinha expectativa porque eu não joguei o de Nintendinho, tá? Pode ser que a galera que jogou o de Nintendinho acabe se decepcionando ou se surpreendendo, eu não sei.
tá ligado? Mas pra mim foi muito legal, foi uma experiência muito boa, assim. Caraca, mano, eu tô apaixonado por isso aqui, cara. Eu tô olhando aqui a gameplay, cara, e ele parece ser muito confortável de jogar, cara, muito gostosinho. É joguinho, tipo... Manja comfort food, quando você tá, você tá meio chateado com a parada, aí você come aquela comida que você fica... Você se sente abraçado por dentro, tá ligado? Sim. O jogo é meio que isso, assim, é um jogo com que você se sente em casa, assim, ele vai te dar um sentimento... Ele tem console? Cara, ele tem pra tudo, assim, eu baixei a versão da Steam, mas ele tem pra Switch, deve ter pra Play 4, pra Xbox, tá ligado? Será que tem pra mobile, cara? Eu acho que ele não tem pra mobile, mas, mano... Uma carinha de jogo de mobile que dava pra rolar, hein, mano? Eu acho que dava também, ainda mais se, tipo... Se você conseguir colocar o controlezinho aí no seu celular, eu acho que rola perfeitamente, mano. Caramba, mano. Blaster Master Zero do Dratini, cara. Muito bravo, tá? É isso. Gostei também do jogo. Pô, bravo. Recomendo muito, cara. Se vocês tiverem a fim de... Pega na promoção, porque eu acho que o valor deles em promoção é uns 30 e pouco reais. Eu acho que é um valor justo, mas eu acho meio caro, meio salgado. Se você colocar na sua lista de desejo e ele entrar em promoção, menos de 20 conto vale facilmente esse jogo. Mano, hoje vocês só trouxeram jogos foda, cara. Hoje esse podcast aqui valeu ouro. Red Dead Roleplay. Da vergonha alheia. E o Blaster Master Zero. Metroidvania de carrinho com dungeon crawling, tá ligado? E essa empresa, a Init Create aí, né? Create um assim. Só jogo pica, tá? Muito boa, cara. O Gunvolt, eu amo Gunvolt, velho. Eles fazem cada jogo muito foda. Gunvolt é da hora. Cara, eles fizeram Mega Man Zero, cara. Sim, cara, mas preste atenção, rapaziada. Joguem Dragon Market for Death. É um nome muito edgy, mas esse jogo é muito bom, mano, deles. Tá na minha lista de desejo, tá? Se comprar, me chama pra jogar que tem online, hein? Vamos jogar esse jogo. Não, demorou. Muito da hora, velho. Boa. Caramba, os caras tá empolgados. Esse é o podcast do bem. Esse é o podcast da alegria. Bom, acho que tá bom, né, meninos, por hoje? Tá ótimo. Só pra encerrar aqui, tipo, existe um hack de Super Metroid de Zelda Link to the Past que você joga os dois jogos ao mesmo tempo. Você entra numa sala específica do Super Metroid, você sai no mapa do Zelda e você entra nos lugares específicos do Zelda e você sai no Super Metroid. Esse jogo é basicamente isso, tá ligado? Antes dessa hack existir. Então... Mano, os caras são loucos. Olha os que os caras inventaram. Porra, e essa hack é foda, tá? Só vou dizendo. Mas assim... Já na minha cabeça já explodiu um neurônio aqui já, cara. Mas, cara... Vale muito a pena esse joguinho aqui que eu tô falando pra vocês. Se vocês tiverem um 15 conto aí e esse jogo estiver em promoção, vai ser 15 conto muito bem gasto, mano. Ah, cara, na moral, fiquei vendo o vídeo aqui, eu achei maravilhoso, gostei, vai estar pra minha lista de desejos, com certeza. E dos nossos ouvintes também, certinho, Hayato? Certo, claro que vai. Coloca na lista de desejo aí e jogue. Bom, gente, acho que o nosso podcast já tá bom, né? Já deu, hoje já deu a cotinha, certo, garotos? Certo. E, gente, agora que o nosso podcast acabou, né? Nós temos de mandar um recado muito importante pra galera aqui. Primeiro recado, se você quiser se comunicar com a gente através de cartas digitais, como é que ele vai conversar com a gente, ô senhor Hayato? Mano, pra falar com a gente é muito fácil. Manda lá, manda mesmo. Manda sobre o podcast, manda sobre o episódio, principalmente, que é melhor que a gente troque uma ideia da hora e tal. Manda lá sua opinião, suas ideias, são os reclames do Plim Plim, que não é do Plim Plim. Manda as coisinhas lá no hyperbeampodcast@gmail.com. Manda lá que bonitinho seu e-mail lá, escreve o assuntinho, organizadinho. Manda lá bonitinho que a gente vai ler aqui no nosso quadro Poké Center, né? Que a gente lê aí, que é sempre no finalzinho, mas vale a pena ficar por vir. É que quem desliga antes de ouvir o Poké Center, a mão vai cair, hein? Quando tem, né? Porque vocês aí tem que mandar essa porra. Você manda aí o e-mail pra gente poder fazer o Poké Center. Renato, mandei e-mail, não apareceu. Isso. Vai aparecer, cara. Só botar aí no Poké Center e vai dar bom. Eventualmente ele aparece. Eventualmente ele tem que ter, né? A gente aqui é humilde, tem de ter participante. Manda aí, mano, pra gente ter aquele negócio humilde. Não deixa a gente frustrado. Manda pra... E pra quem não quiser conversar com a gente via cartinhas virtuais, temos as redes sociais, certinho, Dratini? Qual que são nossas redes sociais? Certo, a gente tem o Twitter, @Hyperbeamcast,
E aqui ó, notícia boa pra vocês. Voltei a postar no YouTube, tá? Não tava postando porque eu tava com muito trabalho e, cara, pra eu fazer aquela animaçãozinha lá das ondinhas sonoras, tal, pro vídeo não ficar só uma foto parada, demora um tempo de renderização de After Effects no meu computador, eu não tava tendo tempo de fazer, mas agora já coloquei em dia todos os episódios que já foram editados no áudio, né, que já estão para subir no Spotify, eles já estão editados também pro After Effects e já estão upados no canal, tá? Então, até a gente entrar em dia, né, com as postagens quinzenais do nosso podcast no Spotify, no Deezer, no Podcast Addict, as postagens do canal do YouTube vão ser semanais, toda quarta-feira, meio-dia, vai estar saindo. E quando chegar, né, os dois ficarem sincronizados, no dia que sair o podcast no Spotify, vai sair também no YouTube. Beleza? Estou me comprometendo. E aí vocês podem também deixar comentário no vídeo do YouTube, que a gente vai ler aqui no Poké Center. E por último, eu gostaria de dar um salve aqui para o Hyperbeam Fora de Contexto. Aí, que é o Gui Silva, né, que tá fazendo. E, cara, o Gui Silva tá pegando só os melhores cortes, os melhores momentos, assim. A nata. E não é corte de podcast de mesa que você vai ficar 5 minutos lá ouvindo o cara falando alguma baboseira. Não. É uma frase fora de contexto e tá sendo uma melhor do que a outra, cara. O cara tá com a mão de ouro ali, cara. Ele pega umas frases muito toscas, solta nossa, põe lá no ar. Então sigam também Hyperbeam Context. @Hyperbeam Context, que é o Hyperbeam Fora de Contexto. Por favor, do nosso querido Fang Silva aí. E não é nosso não, tá, gente? Aqui não é nosso isso aí, tá? É do Gui Silva, cara. Exato. É do Gui. Brabo. É do Gui Silva. Ele fez aí por conta própria aí. A gente viu, ganhou o joinha, selo de qualidade da nossa equipe e nós estamos divulgando aqui. Então ele fizer alguma coisa aqui da cadeia, problema dele, não é nosso, hein? Infelizmente não temos dinheiro pra pagar ele pelo serviço prestado, mas se um dia entrar uma caixinha aqui no podcast, a gente manda um dinheirinho pra ele lá, porque o menino também merece. Muito obrigado, Gui, pelo carinho. A gente gostou muito do perfil. E eu vou te falar, Gui, escuto todo dia, hein? Todo dia eu vou clicar lá pra ver se tem, mano. Todo dia. Todo dia eu vou entrar lá, vou dar uma olhada se tem algum novo. E, cara, tá muito engraçado, cara. Muito obrigado. É muito engraçado rir de mim mesmo. Eu adoro, Gui. Muito obrigado. É isso, grande homem. É, brabo. O brabo que tem. É uma honra. E sabe o que agora vai começar, gente? O Poké Center! Eu mandei o meu dessa vez também. Tem que meter o Yoshi aí, né? Pode crer. É isso, nosso Poké Center, nossa leitura de e-mail do Hyperbeam. Sejam bem-vindos. Acabou.